Olá, eu vou resolver essa questão. Se p de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x, então x pertencente a R tal que p de x é maior do que zero é. Aí o problema está dizendo que tem um p de x, que é a seguinte forma: x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Esse p de x tem que ser maior do que zero, como está aqui no problema. Eu vou fazer o seguinte para fazer essa inequação. Vou colocar o x em evidência, fator comum desse polinômio, abrir o parênteses, aí eu vou fazer o primeiro termo, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Mesmo processo para os outros, 3x ao quadrado dividido por x, 3x. 2x dividido por x, 2. Aí observe que tem uma inequação produto. Para que seja maior do que zero, eu tenho que fazer o estudo dos sinais. Para o x, primeiro fator, não há necessidade. Se o valor for positivo, ele vai ser maior do que zero. Se o valor de x for negativo, ele vai ser menor do que zero. Então, só resta fazer o estudo dos sinais do segundo fator, que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Para isso, eu vou fazer aqui o cálculo das raízes desse polinômio. Como é um polinômio de segundo grau, eu vou ter que calcular o delta primeiro. Delta, para quem não lembra, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Aí o delta vai ser igual a b, b é o coeficiente do x, do termo do primeiro grau, com o coeficiente do termo do primeiro grau, menos 4 vezes o a é o coeficiente do x ao quadrado, ou então o coeficiente do termo do segundo grau, que é, no caso, vai ser 1. O coeficiente vai ser 1. E o termo independente, 2. Fazendo o cálculo, o delta vai ser menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2, menos 8. Fazendo essa subtração dá 1. Delta deu 1. Agora, para calcular a raiz, eu vou usar a fórmula menos b mais e menos raiz de delta dividido por 2a. Eu vou continuar aqui em cima. Assim, o x vai ser menos o b, já foi identificado, que é o menos 3. Mais e menos a raiz do delta. O delta a gente calculou que é 1. Dividido por 2 vezes o a. O a também foi verificado que é 1. Fazendo o cálculo, o x vai ser 2 menos seguidos, fica mais, vai ficar mais 3, mais e menos, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1, 2. Observe que vai ter duas raízes. Fazendo com sinal de mais, primeiro, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Agora com sinal de menos, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Aí essas são as raízes. Eu vou agora fazer o gráfico. Aqui está o eixo x. Como esse segundo fator é um polinômio de segundo grau, ele vai ter um formato de uma parábola. E a parábola vai ter a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Tá aqui, ó. Vai ter esse formato e observe que ela está pegando em dois pontos no eixo x, que são as raízes 1 e 2. Entre 1 e 2, os valores do polinômio são negativos.
Quando o x ele é menor que um, o valor do polinômio é positivo. Quando é maior que 2, o valor do x, o polinômio vai ser também positivo. Agora eu vou fazer uma tabelinha dos sinais. Tem o primeiro fator que é x e o segundo fator que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí eu vou ter três valores de referência. Tem o 1 e o 2 da parábola, três valores. O primeiro é o zero e tem o 1 e o 2 das raízes do polinômio do segundo fator. Por que que o zero? Para o x, o primeiro fator, como eu havia dito, se o valor for menor do que zero, se for negativo, se for menor do que zero, ele vai ser negativo. Se for maior do que zero, o valor do x for maior do que zero, ele vai ser positivo. Para o segundo fator, eu tenho que olhar aqui o gráfico. Quando é menor que um, é positivo. Entre um e 2 é negativo. E quando é maior do que 2 é positivo. Aí fazendo para multiplicação, menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Aí, observando a questão, o que ele quer é o valor quando é maior do que zero. Quando é maior do que zero, é quando é positivo. Aí o que interessa são os valores que eu estou circulando aqui, que vão estar, como está as alternativas em união de intervalos, vou colocar aqui. Primeiro intervalo, lembrando, quando é parênteses assim, quer dizer que o número aqui, esse número zero, ele não está incluso e vai até o 1. O 1 também não está incluso, porque tem que ser maior do que zero, não pode ser igual a 1, porque se aqui fosse igual a 1, aí o polinômio seria zero, o polinômio aqui de segundo grau seria zero, e zero vezes o outro número ia ser zero, não ia ser maior do que zero. E aqui também, se aqui fosse zero, aí o primeiro fator, que é o x, seria zero. Zero vezes o polinômio ia ser zero. Então tem que ser maior do que zero. Aí união, eu vou unir com o outro intervalo, que é 2 aberto também, não posso incluir o 2, e vai até mais infinito. O mais infinito, ele é fechado com o intervalo aberto também. Aí, analisando as alternativas, tem a letra D,